Fala aí, sexto ano, beleza? Professor Renato de volta, tá? Para a gente dar continuidade a partir do módulo 5 do seu livro, tá? Gostaria de agradecer a participação de vocês na aula online, correto? Participaram numa boa, perguntaram, tiraram dúvidas. Gostaria que fosse sempre dessa forma, tá? Para a gente poder fazer uma aula mais dinâmica e fazer com que o encontro seja bem positivo. Nessa aula, eu vou pedir para que vocês peguem o livro, tá? Então, se você não pegou ainda, pausa aqui o vídeo, vai lá, pega o livro, abre aí no módulo 5, tá? Já vou mostrar a página para vocês, que eu quero fazer algumas marcações. Pego o marca-texto, pego o lápis, para poder marcar alguns parágrafos, tá? Vou tentar fazer com que seja assim, porque é um módulo um pouco maior, mais extenso, tem mais assuntos para a gente poder trabalhar. Então, você está de olho ali, ó, o período neolítico, correto? Significa pedra nova, tá? Vimos na aula passada a pedra lascada, né, o paleolítico, ou pedra antiga, e agora a gente está chegando no neolítico, a pedra nova, né? Mudou. Estamos na pré-história, o homem ainda está na pré-história, correto? Ele não chegou ainda no advento, na criação da escrita, mas ele agora está vivenciando um outro momento, e esse outro momento se dá através das suas ferramentas e também de outras características importantes que a gente vai observar agora. Tá? Então, o que eu coloquei aqui? Primeiro, uma grande mudança climática. Tá? O mundo muda demais. Ele acaba passando pela última era do gelo. Né? Vocês já devem ter assistido o filme Era do Gelo, né? Não sei se é Pixar, não sei se é Disney. Tem no seu livro, você deve estar olhando aí na primeira página, vou mostrar. Ele trabalha com essa ideia do fim, né, da Era do Gelo. Não aparece nenhum ser humano, se eu não me engano, no filme. Mas aqui a gente já tem esse momento, 12 mil, 15 mil anos atrás, entre 12 e 15 mil anos atrás, vamos colocar mais ou menos dessa forma, o planeta estava deixando a última era do gelo que nós tivemos, e isso faz com que mudanças climáticas ocorram, e por consequência, mudanças também na vida dos animais, na vida do homem. Tá? Então essa grande mudança vai trazer essa questão, porque as temperaturas, né, do planeta vão ficando mais agradáveis, menos geladas, mais espaços vão surgindo para que o homem possa então conseguir retirar sua sobrevivência. Tá? Desaparecimento de animais de grande porte, né, animais gigantescos, aqueles típicos da pré-história, começam a diminuir. Por quê? Devido a essa questão da mudança climática, não sobreviveram. Né? Pensa no mamute. Tudo bem que o mamute ainda, né, vai ter um período de sobrevivência com seres humanos pós o fim da Era do Gelo. Mas ele já vai entrar em extinção logo logo. Por quê? Porque ele não está adaptado, o corpo dele não está adaptado a essa nova, digamos assim, característica do planeta por estar mais quente ou por estar menos frio. Assim como também diversos outros animais. Entrar em extinção a partir do momento da ciência e da natureza é visto como algo comum, algo normal. Tá? Então, assim, foi o homem que foi lá e foi o único culpado por isso. Não, mas muitas das vezes o homem nem tem culpa sobre os processos de extinção de algumas espécies, tá? Acho que talvez da maioria das espécies. Bom, então esse desaparecimento de animais de grande porte vai ser importante como uma característica. Os seres humanos, eles vão aperfeiçoar o arco e flecha. Então antes ele tinha algo mais rudimentar, algo mais rude no período paleolítico. Agora no neolítico ele vai conseguir fazer com que esse instrumento de caça seja mais polido, seja um instrumento mais interessante para ele conseguir fazer caça de uma melhor maneira, beleza? E também do arpão, que seria uma espécie de lança, né, que é jogado, mais ou menos desse tipo, né, para você estocar, para você arremessar, para poder fazer caça também. Então você vê que ferramentas mudaram e o mundo mudou através desse clima. Vou mostrar para vocês no seu livro aqui, ó, a gente está na página 191, tá? O período neolítico, a formação das primeiras cidades, a Mesopotâmia. Ela é um pouco grande, um pouco extenso o nosso módulo, tá? Então nosso vídeo vai passar um pouquinho do nosso combinado. Bom, aqui mostra um sítio arqueológico, né, na cidade ali perto da Jordânia, tá? Um assentamento superior a 10 mil anos antes de Cristo, um assentamento humano superior a 10 mil anos antes de Cristo. Tá? Bom, aqui ó, logo na primeira imagem, como eu disse, né, a Era do Gelo, aquele filme, se você tiver aí de bobeira, depois de estudar, depois de fazer suas atividades aí em casa, pode assistir a Era do Gelo, é interessante, é um filme legal, acredito que você já tenha assistido, vale a pena. Tá? Então ele vai falando aqui mais ou menos dessa mudança climática, 12 mil anos mais ou menos, quando a Era do Gelo, né, vai chegando no fim, aquela coisa toda, e você observa no filme, né, os animais lutando, porque o degelo está acontecendo, eles acham que é o fim do mundo para eles, quando na verdade eles chegam num campo verde, né, muito bonito, mas vai representar a extinção desses animais de grande porte, que você vê o tigre dente de sabre, aí por aí vai.
Tá? O processo de sedentarização, correto? Então eu vou pedir para que você marque o primeiro parágrafo, beleza? Aqui eu marquei aqui, ó, o primeiro parágrafo. Vou ver se eu consigo marcar também aqui assim para deixar bem claro, tá? Porque ele é interessante, ele vai falando dos fatores que vão contribuir para essa mudança do homem, né? O homem vai se sedentarizar, ele vai deixar de ser nômade, ele vai passar a ser seminômade, até se sedentarizar de fato, ficar parado num local específico onde ele garante a sua sobrevivência, onde ele pensa, ó, aqui é bom, aqui eu tenho rio, aqui eu tenho água, aqui eu tenho oferta de comida, eu tenho oferta de sobrevivência muito boa e eu posso plantar. Tá? Eu posso fazer agricultura. E aí sim o homem se torna sedentário. Então você vai marcar esse primeiro porque ele já começa a colocar, ó, agricultores trabalhando. O homem descobriu a agricultura, certo? Né? Alguns grupos humanos vão descobrindo, você sabe, né? Ele vê uma árvore, vê que tem um fruto, aquela semente, geralmente a semente você não come, geralmente ela é amarga, geralmente ela não tem um gosto bom, o cara jogou fora, depois de um tempo ele está vendo que está nascendo ali uma árvore. Fala, pô, inteligente, né? Ele vê que pode ser possível que tenha ocorrido aqui alguma coisa de diferente. Ele vê que depois aquela árvore, depois de muito tempo, né, cresceu e se tornou uma árvore idêntica que estava ali do lado, onde ele pegou aquele fruto. Né? Então assim ele pode começar a fazer testes. Né? O homem não descobre a agricultura num dia, no dia seguinte ele é o agricultor. Né? Ele vai errando, ele perde a plantação, ele não planta de forma correta, não faz a atividade de forma correta, aos poucos ele vai aprendendo, vai passando para gerações futuras, até de fato o homem sim, né, poder ser considerado um agricultor de fato, né, e criar sociedades agrícolas que a gente vai chegar lá. Então marca esse primeiro parágrafo, correto? Aqui nessas imagens, ó, você está vendo instrumentos de pedra polida. Cara, tu não encontra na natureza uma pedra assim, a não ser que o homem pegue e faça, né, esse material se tornar dentro dessa configuração. Você não encontra uma pedra dessa forma, né? Pedra bonitinha como essa. Uma pedra dessa aqui você pode até encontrar dando uma sorte, mas você vê que ela é bem lisa de um lado, ela é pontiaguda demais. Aqui, ó, você vê marcas de que foi feito um processo, uma manufatura, o homem colocou a mão para poder fazer algo do tipo, uma lança. Esse homem agora tem tempo para poder fazer ferramentas mais interessantes, sofisticadas, polidas. Por quê? Porque ele plantou. Ele sabe que a sobrevivência dele está vindo ali do campo. Então ele consegue ter mais tempo para se dedicar a outras atividades, coisa que antes o homem do Paleolítico não tinha condição. Não tinha como ele exercer tal empreitada, vamos colocar dessa forma. Tá? Bom, ele fala um pouco das mulheres, né, etc. Eu gostaria que você marcasse esse parágrafo aqui, ó. Vamos lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, marcando junto comigo aqui na hora, ó. Quinto parágrafo, que ele vai utilizar a palavra sedentários, aquela ideia de que o homem não vai precisar buscar comida tanto, de forma tão incessante, né, sem parar. Ele consegue ter agora uma certa sobra, ele consegue ter agora um excedente, e isso vai trazer com que o homem, vai fazer com que o homem no planeta se modifique demais, né, seja de fato aí um processo importante para a humanidade dentro do planeta. Beleza, fez isso, chegou na idade dos metais. Vou voltar para o nosso slide. E aqui, ó, olha que bonito. Surgimento da agricultura e domesticação de animais. Porque eu queria marcar, ele não vai aceitar que eu marque. Tudo bem. Surgimento da agricultura e domesticação de animais, gerando aumento da população, gente. O homem vai passar a ter mais sobrevivência, as mulheres vão ficar mais fortes em termos de alimentação, os homens também, então a procriação vai ser melhor, aquela criança que nasceu tem muito mais chance para sobreviver do que a anterior que não tinha acesso à agricultura. E com a agricultura você consegue agora criar animais para você retirar produtos desse animal. Tá? Insumos desse animal, vamos colocar assim. Então, surgimento da agricultura e a domesticação de animais, fundamental para o aumento da população. Então, se antes era um pequeno grupo, esse grupo aumentou. E se esse grupo era grande, agora esse grupo está se tornando aí uma grande tribo, e aí, quem sabe, o surgimento das primeiras cidades. Por quê? Porque agora está sobrevivendo muita gente. Né? E outra, naquele local é bom, eu vou morar lá. Então, vai chegando gente morando naquele local, perto do rio principalmente, fazendo agricultura. Quando isso ocorre, tem muita gente, você pode dividir as tarefas de acordo com o gênero. Tá? Agora sim vai se dividir um pouco melhor. Já se dividiu um pouquinho antes, né? As mulheres tinham a caça e a coleta, né? E os homens a caça. Agora você está dividindo mesmo de acordo com o gênero.
né? As mulheres ficando muito responsáveis pela agricultura e os homens, agricultura e caça. Tá? A caça não é abandonada, ela continua a ser feita, né? Até porque você precisa capturar animais, fazer criação, mas você vê a importância das mulheres nesse momento aí da história do planeta. E o processo de sedentarização. Então, se eu te perguntar qual é o processo de sedentarização que o homem passou, você já sabe, agricultura. Sem agricultura não tem jeito, cara, tem que ter agricultura. Aí eu sento tranquilinho, plantei, tô esperando, vou fazendo, né, agricultura, não é fácil, mas aqui, ó, eu não vou embora, não tem sentido, não tem lógica você plantar e ir embora, tá? Não existe. Bom, beleza. Chegamos então lá na parte da metalurgia, correto? Aqui, ó, revolução metalúrgica. A metalurgia, o trabalho com os metais, né, eles vão aparecendo, cobre, bronze, ferro. Agora o homem tem tempo para poder ir lá numa mina de ferro, conseguir pegar e fazer instrumentos melhores. E você pode ter certeza, uma tribo que tenha armas ou ferramentas de ferro, ela está muito superior a uma outra tribo ou um outro grupo de humanos que ainda não faz esse tipo de atividade. Então, assim, numa guerra, né, uma arma de madeira versus uma arma de ferro, acho que eu não preciso nem falar o que vai acontecer. Né? A de ferro vai com certeza vencer a arma de madeira. Então, assim, as guerras eram frequentes, aconteciam, né? Busca por espaços bons, e isso, né? Porque é humano que o outro vai, um vai respeitar o outro, não era assim que funcionava. Então você está vendo até foice aqui de bronze. Aí surgem as primeiras cidades. Então você viu a escala do homem, um homem saindo da caverna na aula passada, com fogo, descobrindo o planeta, descobrindo o mundo, e agora você está vendo esse homem que já descobriu, agora chegando em outras descobertas, em outros passos. Agora o homem descobriu a agricultura. A revolução agrícola no mundo, ela é fundamental, ela vai fazer com que o homem saia da caverna, né, fazendo um grande salto da caverna e chegue nas cidades. Correto? Bom, o continente asiático, ele vai ser palco aí da primeira grande cidade do mundo, das primeiras cidades do mundo, dos primeiros grupos gigantescos do homem, mas você também tem ali na África, também a gente vai falar sobre o Egito Antigo. Tá? Então, região da antiga Mesopotâmia, 3.500 anos antes de Cristo, tá? Hoje no atual Iraque. Vamos voltar no livro para dar uma olhadinha? Vamos ver se a gente marca aqui alguma coisa. Onde está o livro? Está aqui, ó, a idade dos metais, beleza? Já marca logo esse primeiro parágrafo, correto? Porque ele já vai te dando, já vai te ambientando o que seria o neolítico, dentro aqui, ó, da questão das ferramentas. Ele usa madeira ainda, mas você está vendo que cobre metais de uma maneira variada. Tá? Ele vai falar isso também nesse outro parágrafo, não vou colocar para você poder grifar. O que eu quero agora são esses dois primeiros parágrafos na formação das primeiras cidades, correto? Ele vai falando aqui das cidades atuais e tal no primeiro parágrafo. Depois ele começa a falar aqui, ó, os rios. O rio é fundamental para a sobrevivência, cara. O cara tem que ficar perto de água. Então você está vendo aqui, ó, na imagem número 2, você está vendo na imagem número 1, sempre a presença de água. Sempre a presença de água, rio próximo, porque significa sobrevivência. A água você usa, né, para beber, a água você vai usar para agricultura. A agricultura precisa de muita água. Tá? Então tudo isso tem que ser visto como algo importante. Bom, aí ele vai colocando aqui mais ou menos 4.000 anos atrás, esses primeiros núcleos humanos se tornando cidades e trazendo algo aí de diferente pro planeta. Tá? Bom, tranquilo, vou voltar agora para os slides, você já viu, não tem problema nenhum. Vamos fazer agora a nossa volta. Esse é um slide um pouquinho maior, é o maior que a gente tem aqui da nossa aula. Surgimento de novas técnicas de produção agrícola. O homem precisou inovar, criar ferramentas para a agricultura. Ele não tinha, né, ferramentas. Então ele vai começar a criar ferramentas para cada vez mais facilitar o seu plantio. Por quê? Porque tem muita gente agora para poder ser alimentada. A cidade está crescendo, as organizações políticas e sociais vão se expandindo. Então a agricultura é a base, a agricultura precisa ocorrer. Tranquilo. Arado com tração animal. Arado. Eita, esbarrei. Arado com tração animal. Tranquilo. Você vai pensar o quê? Um boi, né? Um animal, cavalo, tá? Pode ser também. Uma estrutura de madeira presa a esse cavalo e a enxada, né? Com algumas pontas de enxada embaixo. Correto? Você puxa o boi, puxa o cavalo consequentemente puxa essa espécie de carroça
com esse arado e vai arando a terra. Tá? Você arar a terra é você revirar ela, fazer sulcos, né? Fazer esse buraco para você revirar ela para que ela receba a semente. Tranquilo? Então, quando o animal faz, fica uma coisa padronizada, fica uma coisa mais interessante. Quando é o ser humano fazendo, a gente cansa, cara. Capinar cansa, arar cansa. Você não faz da maneira padronizada. Então, utilizando animal, você ganha rapidez, você ganha força, você ganha agilidade, você ganha padronização. E com isso, planta-se mais, colhe-se mais alimentos, mais comida, mais pessoas. É sempre essa a soma que você tem que fazer. Canais de irrigação, vou te mostrar já já. Eles pegam um rio, vão construindo buracos, né, como se fosse um canal, uma vala, para que o rio, né, a própria água do rio entre ali e você consiga transferir essa água para algum ambiente ali próximo do rio, para você não ter que ficar indo no rio a todo momento. Você cria esse canal de irrigação. Os antigos egípcios faziam isso de forma brilhante. Tá? Objetos de metal, cara, você vai fazer ali uma aragem, né? Você está usando um objeto de madeira, quebra. Não é tão eficiente. Se ele for de metal, ele dura mais. Você consegue ter um resultado melhor. Então o homem vai associando a metalurgia à agricultura. Tá? Resultado: aumento da produção de alimentos. Ocorre uma sobra desses alimentos que o cara come e não precisa ficar comendo tudo. Pode guardar. Pode guardar. Tá? Guardou. Ele tem crescimento populacional, porque as pessoas não vão passar fome como passavam antes, ficam mais fortes para resistir às doenças, e as crianças que nascem também vão sobreviver. Então, crescimento populacional. Gente, essa soma aqui ela é fundamental. Aumento da produção, gerando excedente, crescimento populacional. Tá? Não pode esquecer disso. Vou voltar para lá, vamos dar uma olhadinha. Voltando para o livro, a gente observa aqui, ó, o comércio, tá, os grupos sociais da cidade. Mas eu vou voltar para cá, aqui. Isso aqui é um canal de irrigação. Isso é um canal. Repara, cara, que o rio tá lá. Vou te dar um zoom doido aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Isso aqui seria o rio. E tudo isso aqui, ó, sendo feito canais de irrigação. Ó. Você tem aí, ó. Canal de irrigação. Parece que esse cara aqui tá de bobeira, tá no parque, né? Parece parque de diversão, mas ele tá ali pescando, né? Possivelmente. Se fosse no Egito Antigo, crocodilo. Complicado. Mas você vê aqui, ó, esse primeiro grupamento humano em cidades, etc. Ele fala aqui dos canais, tá? Então a gente pôde observar já o que foi dito naquele espaço. Agora na 195, por favor, não tem como, você vai ter que marcar os dois. Tá? A invenção da escrita, cara, ela é fundamental. Vê comigo. Se tu tem excedente, tem sobra, o homem olha aquela sobra e pensa, vou vender, eu vou trocar, porque eu fiz um cereal, eu produzi um cereal, você produziu outro, eu quero o seu, e eu tenho muito do meu, não quero só trigo, ficar trigo. Você fez, por exemplo, cevada, que é a matéria-prima aí para cerveja, que também é uma bebida da época, né? Uma bebida muito antiga lá, criada no mundo antigo, a gente vai falar no futuro. Então eu posso trocar um pouco do meu trigo com um pouco da sua cevada, do seu malte, do lúpulo. Eu posso fazer trocas, tá? Nunca ficando sem. Eu não consigo trocar o que eu tenho pouco, eu só troco o que sobrou e agora está sobrando. Uma vez sobrando, o comércio tem que ser feito, e o comércio precisa de registro. Tá? Uma cidade vai comercializar com a outra, você tem que registrar o que está entrando, o que está saindo, está vendendo o que, eu preciso anotar, eu preciso ver a quantidade, será se está bom, será se está ruim. Então o homem, ele viu a necessidade de criar algo para se registrar. E aí, meu amigo, o homem é imparável. Ele é imparável, ele é inteligente. Então ele cria um conjunto, tá, de linguagens, ele vai fazer uma escrita, tá, código, um conjunto de códigos, que eu gostaria de falar, que é justamente a invenção da escrita que você está vendo aqui. Dá uma olhada nessa imagem. Tábua de argila com escrita cuneiforme. Essa escrita aqui foi a primeira do mundo que nós temos conhecimento. Ela foi feita na Mesopotâmia. Aqui, ó, um monte de coisinha aqui, ó. Vou dar aquele zoom aqui para vocês verem. Olha lá. Olha lá, ó. Esse zoom aqui não dá para fazer lá na sala de aula, não. Ó. Ó. Não dá para entender nada, porque era a escrita deles, eles logicamente entendiam, né, fazendo acordos
de linguagem e conseguiam entender. Então você já sabe, a invenção da escrita, ela vem através de uma necessidade. Essa necessidade, ela é chamada comércio, tá? Registro. Não é o único, tá? Não é o único. Você tem o aspecto religioso, você tem as regras. As regras são fundamentais, né? As regras são muito importantes, porque agora é cidade. Não tem como um ficar falando para o outro quais são as regras, o que pode e o que não pode. Então você escrever e deixar lá fixo é bom para que as pessoas obedeçam e depois não reclamem caso sejam punidas. Tá? Era assim que funcionava no mundo antigo, acabou, cara. Tá? A vida aqui, ó, nas primeiras cidades. Repara que essa imagem é muito parecida com a outra lá de cima. Né? Essa seria a reconstituição, talvez, da primeira cidade do mundo. Tá? Que é um assentamento no Neolítico de 6.700 anos antes de Cristo, cara. A gente está falando aí de muito tempo atrás. Uma cidade de Satal Ruyuk, na atual Turquia. Acho que se fala assim, pô, começa com cedilha, meu Deus do céu. Tá? Então você está vendo, ó, próximo ao rio, cara. O rio sempre tem que aparecer. Sempre tem que aparecer. É sobrevivência. E eles têm aqui características interessantes, que eles têm sempre terraços, né? Terraços aqui, ó, nas casas. Você vê que não tem janelinha pequenininha. Isso tudo é também para questão de defesa, tá? Questão de para se receber algum tipo de ataque. Ó, você vê que tem escadas. Eles sobem aqui na escada e puxam a escada, tá? Depois eles entram na casa por esse local. É um exemplo que a gente está querendo colocar. Você não vê muita porta, não. Era uma forma de você conseguir fazer defesa, tá? Não que não tivesse, né? Tem, mas você está vendo ali que era uma possibilidade. Bom, tranquilo. Aí vai falando dos caçadores-coletores. Beleza, vou parar na figura do líder e vou voltar para o slide. Criação do comércio. O que eu coloquei aqui pra gente? Para lidar com os excedentes, a população costumava estocar ou trocar. Nada de novo, né? Já acabei de falar. Desenvolvimento de objetos de cerâmica para estocar os produtos, silos de cerâmica, né? Potes gigantescos de cerâmica, porque assim você consegue fazer com que aquele, pela propriedade ali do barro e tal, etc., você consegue fazer com que aquele cereal dure mais tempo, não apodreça tão rápido, né? Vai demorar bastante, assim, eu consigo guardar. Se eu tiver no ano seguinte uma colheita ruim, tranquilo, eu tenho guardado do ano anterior. Tá? Então isso é importante, esse planejamento. Desenvolvimento de uma forma de registrar as trocas comerciais, a invenção da escrita. Então você já sabe para que ela funciona, qual foi a necessidade da invenção dela, e ela apareceu. E uma vez que a escrita aparece para um homem, fim da pré-história, início da história para o historiador, para a gente aqui estudando, e você vê que tudo muda, né? Muitas coisas vão mudar ao longo aí da vivência do homem no planeta. Então, finalizando ali, características básicas, tá? Que a gente depois vai voltar para o livro. Centralização do poder nas mãos de um líder. Cara, antes era um grupo pequeno, não tinha necessidade de haver um líder, né? Eles se entendiam, era geralmente um grupo familiar. 2 famílias, 3 famílias, tá? Que vão trocando. Agora você tem uma cidade, não é todo mundo que conhece todo mundo, né? Então você precisa de um líder, senão é confusão, senão dá problema. Se todo mundo achar que pode fazer o que dá na telha, o que dá na cabeça, já era. Aquela cidade ali está fadada a ser destruída. Então precisou existir um líder. Naquele momento o líder era identificado com aquele mais forte, identificado com aquele que pudesse ter um controle de uma milícia, de um exército, de pessoas armadas. Geralmente era assim. E as pessoas queriam ser também direcionadas, governadas por governantes fortes que conseguissem sobrevivência e segurança. Tá? Vale lembrar isso. A partir desse momento, então, acontece algo que é a chamada diferenciação social. Você começa a ter o pobre e você começa a ter o rico, né? Você começa a ter o sacerdote, um cara voltado para as questões religiosas. Você tem um artesão, você tem agora a população vai começar a ser dividida nas profissões, né, no que ele exerce, na atividade que ele vai exercer. Então o camponês tem bastante, mas sacerdotes são poucos. E o sacerdote lida com a questão divina, então ele é muito mais privilegiado do que um artesão, do que um camponês. Você começa a ter aquelas primeiras famílias que conseguiram as melhores terras naquela região, por consequência as melhores plantações são os nobres, né? Então assim, essa diferenciação social começa a aparecer e ela persiste até hoje na nossa sociedade. O restante é muito fácil, ó. Exército para segurança, trocas comerciais e registros escritos. Vou voltar para lá, tá? Para vocês poderem ver, ó, o surgimento da figura do líder aqui na 195. Por favor, vou precisar que você marque o primeiro parágrafo
e esse parágrafo pequenininho aqui, não custa nada, né? Já está aqui, né? Ele vai falando da necessidade, da questão da segurança. Né? Você tem uma cidade, você está num local muito bom. Meu amigo, se você não tiver organização, vai chegar um outro grupo, vai atacar e vai querer ficar também no mesmo lugar que você. Então quem está num local bom quer ficar. Se quer ficar, vai ter que fazer a defesa, vai ter que fazer uma segurança. E aí eles vão colocar dentro da figura de um líder essa característica, né? Esse papel, melhor dizendo. Beleza? No Ampliando Horizontes, eu não vou falar sobre. Tá? Até recomendo que você não leia, correto? Porque assim... a gente vai falar muito isso quando a gente chegar no Egito Antigo, tá? Sobre essas questões aqui, ó, dos cargos, tá? Ocupados nessa diferenciação social. Se você quiser dar uma olhada, ok, para você saber que tem vários, né? Ó, pedreiro, construtor, soldado, artesão. A gente vai falar muito sobre o escriba no Egito Antigo, muito sobre chefes militares, sacerdotes e principalmente o vizir. O vizir era um braço direito do faraó. Mas tudo bem, você pode dar uma olhada tranquilo. É interessante olhar. Bom, vai falar daqui de local, né? Eu não gosto nem muito de ler essa parte, porque são locais destruídos pelo Estado Islâmico, né? Aquele fanatismo religioso islâmico que vai pegar templos antigos demais e vão explodir, inclusive gravando, né? O Estado Islâmico ele era um grupo terrorista, ou era, né? Muita gente diz que ele agora acabou. Então aqui está dizendo um portal aqui, né, da cidade assíria. É triste, né? Você destruir qualquer tipo de artefato, qualquer tipo de registro histórico, é uma janela, é uma porta que você fecha para o passado dos humanos, nosso passado, nossa ideia cultural é importante, né? Não fazemos parte desse conjunto religioso, lógico, mas é interessante saber que ele existiu, saber como o homem, né, trabalhava nesse momento. Bom, tranquilo, a primeira parte acabou, tá? Agora vem a segunda parte, que é um estudo de caso. Ele vai falar tudo que foi dito aqui antes, ele vai te dizer, olha, aconteceu tudo isso, surgimento da cidade, tal, o homem surgindo um líder, surgindo um conjunto de regras, surgindo escrita, aconteceu, Mesopotâmia. Então já vou começar na imagem, já que eu já estou aqui, ó, olha que interessante. Aqui seria o hoje em dia, correto? Tá vendo a Arábia Saudita? O Iraque, cara, o Iraque é o espaço a ser visto. Repara que ele tem 2 rios que cortam o Iraque inteiro, praticamente. É o rio Tigre e o rio Eufrates. Aliás, é isso que significa Mesopotâmia. Terra entre rios, beleza? Terra entre rios. Olha aqui, ó, olha que interessante. Então você tem toda essa região toda, não precisa estar pertinho do rio não, tá? Toda essa região aqui, ela é uma região interessante, mas principalmente ao redor do rio. Aí na outra imagem você está vendo locais importantes, a Síria, Babilônia. Tu já deve ter ouvido falar Babilônia, aparece muito na Bíblia, né? A cidade da Babilônia, Uruk, Ur, são cidades muito antigas, né? Lagash, Suméria. Se você já viu o Escorpião Rei, que é um filme também muito parecido com a Múmia e tal, ele pega mais ou menos essa ideia aí dos acadianos e tal. E por último, o crescente fértil, ele junta o rio Nilo com os rios Tigre e Eufrates, fazendo aqui, ó, um crescente fértil. Bom, tranquilo. Aí ele vai falar sobre isso, cara. O que eu vou querer que você já marque aqui, já que a gente já se encontra no livro? Quero que você marque na organização o primeiro parágrafo, tá? O terceiro parágrafo, que ele vai falar inclusive dos jardins suspensos da Babilônia, né? Aquela maravilha do mundo antigo, né, interessante, que foi destruída. Ele te dá a imagem que possivelmente as ruínas, né, da antiga Babilônia são as ruínas da cidade antiga da Babilônia, aqui que seria mais ou menos a reconstituição em 3D desses jardins suspensos, correto? Vê que a construção, o homem então começa a fazer grandes construções, cara, ele está na cidade. Ele tem tempo, agora tem recursos, teve, né, a diferenciação de trabalho social, e aí você precisa construir algo grandioso para o fator religioso, para o fator agora do grande líder. O grande líder não pode ser um cara igual ao outro, ele precisa se diferenciar, e às vezes onde ele mora mostra esse aspecto diferente. Então você está vendo, ó, vários andares, muita gente acredita que tinha muita coisa verde caindo, né, suspensa em terraços. Deveria ser algo esplêndido, tá? Poder visitar algo desse tipo, tá? Vou parar aqui na política e sociedade, vou voltar para os slides, tranquilo. Aí vem Mesopotâmia, olha lá, terra entre rios,
tá? A região do atual Iraque. Política, o poder nas mãos de um rei e as leis organizadas pelo Código de Hammurabi, tá? Código de Hammurabi, aqui é o principal para a nossa aula, o principal para que a gente poder entender esse estudo de caso em relação à Mesopotâmia. Então não tem como, eu vou ter que já voltar para o livro onde eu gostaria de mostrar para vocês o Código de Hammurabi. Vou pedir para você dar uma passadinha nas páginas, vá para 201, cara, olha que coisa bonita isso aqui, ó. É uma pedra grande, hein? É uma pedra grande. Eu vou ver se eu consigo a minha foto do lado da pedra aqui de Hammurabi. Tá em algum local perdido no meu computador. Eu consegui tirar uma foto do lado, tá? Depois vou mostrar para vocês. Vou dar uma edição aqui, um corte e vou mostrar. Não dá pra você ver muito bem, mas todo esse risquinho aqui, todo esse risquinho que eu vou dar aquele zoom doido, tá? É escrita. É escrevendo regras, escrevendo lei, muita coisa, muita coisa. Então ficava lá na entrada da cidade, tá, da Babilônia, o Código de Hammurabi. O cara chegou lá, olhou, eles têm que saber as regras, têm que saber as leis. Não tem essa de fazer algo errado, eu não sabia, pô, eu vim de outra cidade, aqui é errado, tá lá escrito. Se tá escrito, você tinha que cumprir, tem que saber. E lá dentro tem algo que é muito diferente do que a gente pensa, a gente escuta um pouco por aí, mas é muito diferente da nossa sociedade, por isso se torna muito interessante, que é esse parágrafo aqui, ó, que ele vai te falar do Código de Talião, que é o chamado olho por olho, dente por dente. Cara, essa frase tu já deve ter escutado, com certeza. Olho por olho, dente por dente. O que significa? Você pagar na mesma moeda aquilo que fizeram em você, né? Então, geralmente, ele é muito utilizado em relação à violência, tá? Bateu, levou, vai bater, vai apanhar de volta. Tá? Era assim que funcionava, era assim que as pessoas no olho por olho, dente por dente funcionam. Ah, brigou, falou isso, o outro vai também falar a mesma coisa. É assim que esse cara pensa. E esse código foi criado aqui, ó. Ele foi feito aqui, ó, nesse momento, na cidade lá na região da Mesopotâmia, né, na parte ali da Babilônia, pelo Hammurabi. Então ele dizia o seguinte, cara, olha que interessante: se um arquiteto constrói para alguém e não faz sólido, ou seja, a casa cai, e fere de morte o proprietário, ou seja, morreu o dono da casa, o arquiteto tem que morrer. O pedreiro foi lá, construiu a casa caiu, matou o dono da casa. Bom, o culpado é o pedreiro, então mata o pedreiro. Era assim que funcionava, não tem essa de prender, julgar, né? A princípio as pessoas podem pensar, nossa, que interessante isso vai acabar com a criminalidade, só que não foi bem isso que aconteceu, tá? E outra, o código não prevê que você possa fazer sem querer. Será que esse pedreiro construiu para poder cair? Não, ele construiu para ficar em pé a construção. Vai que vem uma tempestade, vai que vem um raio, quebrou, né? Sei lá, por algum motivo, uma carroça, um boi bateu na parede daquela casa, tornou essa casa fraca. Um mês depois vem uma tempestade, a casa caiu. A culpa é do pedreiro? A culpa não é do pedreiro. E pior, ela é injusta também no que se diz ao filho. Olha aqui, ó. Se fere de morte o filho do proprietário, quem deve morrer é o filho do arquiteto. O que o filho do arquiteto ou do pedreiro tem a ver com o que o pai construiu no trabalho dele? O filho dele está em casa. Então você imagina hoje em dia, se seu irmão comete um crime e mata o irmão de alguém, você ia sofrer a punição. Então, meu amigo, olho por olho, dente por dente, ele, né, funcionou naquela época. É interessante a gente visualizar dessa forma, mas logicamente o código de leis ele não pode mais, né, vir assim. Então é interessante, depois dá uma olhada nisso aqui, ó. Ele fala, se alguém arranca o olho do outro, tem que também perder o olho. Daí vem essa ideia do olho por olho, dente por dente, né? Quebrou um osso de alguém, vai perder o osso. Agora, tem a diferenciação social. Olha aqui, ó. Se você arranca o olho de uma pessoa liberta, ou seja, ele era um ex-escravo, tá? Você paga uma quantidade de dinheiro. Então você não perde teu dinheiro. Desculpa, tu não perde teu olho, tu perde dinheiro, né? Se você arranca o olho de um escravo de uma outra pessoa, ou quebra o osso do escravo de uma outra pessoa, você paga metade do preço do salário. Então eles diziam que as pessoas não eram iguais. Na cidade as pessoas não são iguais. Se ela tem um status social maior, ela tem regalias, né? Nada muito novo aí, né, no nosso dia a dia. Correto? Bom, hoje as leis são para todos, né? Isso é importante também frisar, isso é bom e positivo. Bom, vou voltar para os slides novamente. Correto? Acho que deu para ver muito bem o Código de Hammurabi. A gente chegar na última parte da nossa aula,
tá? E vamos falar um pouquinho da economia, contribuição para o mundo atual, sociedade. Economia, atividade, agricultura e comércio. Não tem como eu falar mais nada em relação a isso. Eu estou agora a aula toda falando que a agricultura foi o grande advento da humanidade, a agricultura precisa existir. Tá? E comércio, excedente. Beleza? Então, essas cidades ali que vocês viram ao longo do rio vão começar a fazer trocas incessantes, intensas, tá? De materiais, de produtos e por aí vai. Vou passar para a sociedade, organizada em classes. Tá? Você tem funcionários reais, você tem lá o grande líder, depois você tem os chefes militares, depois você vai encontrar o plebeu, você pode encontrar o artesão, aí vai descendo. Tá? Em maior parte escravos, na boa parte das vezes, ou então simplesmente camponeses, livres, e depois você vai subir nessa pirâmide aí social para um topo onde tem menos pessoas e mais privilégios. O intermediário, comerciante, escriba e médico, e a base, camponeses e escravos. É a primeira vez que o homem vai se organizar dessa forma. Precisou existir cidade, e para existir cidade precisou existir agricultura. É isso. Bom, vou passar para cá para você poder anotar. Praticando aprendizado 202 e o aplicando conhecimento não é todo. Você só vai até o número 5, tá? Página 203. Quando a gente se encontrar nessa semana mesmo, vocês vão estar assistindo o vídeo aí a partir de segunda-feira. Então a gente se encontra, por favor, façam. Tá? Eu vou colocar a imagem com gabarito lá para facilitar a gente na nossa aula. A gente precisa adaptar, mas por favor, assistam aqui a aula bonitinho. Se precisar voltar, volta. Se estiver cansado da minha cara, só escuta, tá? Mas por favor, assistam e façam as atividades. Leia o livro, tá? Dá uma lida no livro, é interessante, busca uma imagem, pega uma dúvida, viu um documentário e tal, vem, traz para o nosso encontro, tá? Pode vir, pode fazer a pergunta. Por favor, quero a participação de vocês. Vou voltar para o livro, logicamente não ia deixar de finalizar na nossa apostila. Eu sempre perco aqui. Bom, aí ele vai falando aqui, né, 201, né, vamos marcar, correto? Vamos marcar. Primeiro parágrafo e, legal, último parágrafo. Beleza? Primeiro e segundo são os dois. E vai falando que é importante, tu vê que ele traz a informação de maneira direta. É legal, é uma boa informação. E aqui já os exercícios, correto? Vou dar um corte aqui, vou ver se eu acho a imagem que eu gostaria de mostrar para vocês. Vou ver.